Você gastou 50 anos da sua vida adorando um morto que nunca existiu. Hoje trazemos 7 pistas ocultas que demonstram que tudo foi uma farsa. Aquele dinheiro que você deu todo domingo, aquele que você precisava para o médico da sua mãe, aquele que você ia usar para os estudos do seu filho. O pastor gastou no motel com a amante dele. E agora você está aqui, velho, sem dinheiro, sem família, descobrindo que tudo foi uma mentira construída em Jerusalém há 2000 anos. Inscreva-se se você quer ver queimar os ídolos que roubaram a sua vida. Spinoza descobriu algo que a igreja vem tentando esconder há 2000 anos. Jesus não foi enviado por Deus. Jesus foi inventado por Jerusalém. Não como um milagre, como uma necessidade política, como um produto projetado para vender a ideia de que o seu sofrimento aqui não importa, porque você terá um prêmio lá em cima. Mas o prêmio nunca chega. Só chegam as contas, só chega a dor, só chega a conta bancária do pastor crescendo enquanto a sua se esvazia. Agora, deixe-me fazer uma pergunta que vai queimar a sua mente. Se Jesus realmente existiu, se ele realmente andou sobre as águas, se ele realmente ressuscitou os mortos, se ele realmente era o Filho de Deus, por que não existe uma única prova física de sua existência escrita enquanto ele estava vivo? Nenhuma carta, nenhum documento, nenhum registro oficial, nada. Os romanos eram obsessivos com registros, anotavam tudo. Cada nascimento, cada morte, cada crucificação. Mas de Jesus, o homem que supostamente fez impérios tremerem, não há uma única menção contemporânea. Spinoza descobriu a resposta e ela é aterrorizante, porque ele não existia. Pista oculta número 1. Imagine isto. Você é um idoso de 70 anos. Toda a sua vida você acreditou em Papai Noel. Mas um dia descobre que os presentes sempre foram comprados pelos seus pais. Essa sensação de traição, de humilhação, de ter sido tratado como um idiota por décadas. É exatamente isso que você vai sentir quando entender esta primeira pista. Jesus supostamente nasceu no ano 0. Supostamente morreu crucificado por volta do ano 30. Mas os primeiros textos que falam dele, as cartas de Paulo, foram escritas 20 anos depois de sua suposta morte. 20 anos. 2 décadas inteiras sem que ninguém escrevesse uma única palavra sobre o homem mais importante da história. E os evangelhos, aqueles livros que leram para você todo domingo, foram escritos entre 40 e 70 anos depois. 40 a 70 anos. Isso significa que ninguém que supostamente conheceu Jesus escreveu nada sobre ele enquanto estava vivo. Pense nisso. Se hoje, em 2025, alguém te dissesse que em 1955 nasceu um homem que andou sobre a água, que ressuscitou mortos, que alimentou 5.000 pessoas com 2 pães, mas não há fotos, não há vídeos, não há registros médicos, não há testemunhas diretas que tenham escrito algo. Só há histórias que começaram a circular décadas depois, contadas por gente que nunca o conheceu. Você acreditaria? Claro que não. Mas te forçaram a acreditar nisso quando você era criança. Colocaram essa história na sua cabeça, antes que você pudesse pensar por si mesmo. Spinoza percebeu algo crucial. As religiões não são construídas sobre verdades. São construídas sobre o controle da narrativa. Se você controla o que é escrito, quando é escrito e quem pode ler, você pode inventar qualquer história. E no século I, em Jerusalém, um grupo de homens precisava desesperadamente inventar uma história. Por que você tem medo de continuar ouvindo isso? Por que você sente uma pontada no peito como se estivesse traindo algo sagrado? Não é a sua consciência, é a sua programação. Te ensinaram desde criança que duvidar é pecado.
que perguntar é falta de fé, que pensar por si mesmo é obra do demônio. Essa é a verdadeira prova de que isso é uma farsa. As verdades reais não temem perguntas. Só as mentiras precisam de proteção. Spinoza entendeu que o medo do inferno é a corrente mais eficaz já criada. Você não precisa de guardas armados se pode convencer as pessoas de que um ser invisível as está vigiando, julgando cada pensamento, cada dúvida, cada momento de prazer. Em breve você entenderá o negócio sujo por trás desta máquina do medo. Agora vem a segunda pista, e esta vai te fazer sentir estúpido por não tê-la visto antes. O nome Jesus em hebraico é Yeshua. Você sabe o que significa Yeshua? Deus salva. Não é um nome, é um slogan publicitário. É como se te dissessem que o fundador de uma religião se chamava literalmente Deus salva. Conveniente demais, não acha? Mas espere, fica pior. No século I, Yeshua era um dos nomes mais comuns na Judeia. Era como se chamar José ou Maria hoje em dia. Havia centenas, talvez milhares de homens chamados Yeshua naquela época. Então, quando as histórias começaram a circular décadas depois, era impossível verificar de qual Yeshua estavam falando. Foi projetado assim de propósito. Spinoza teria dito que sim. Porque se você inventa um personagem com um nome genérico, pode atribuir-lhe qualquer história, qualquer milagre, qualquer ensinamento. E ninguém pode provar que você está mentindo porque havia Yeshuas demais para se ter controle. É como se hoje alguém dissesse: João o carpinteiro salvou o mundo há 50 anos. Qual João? Onde? Quem o viu? Não importa. A história já está circulando. Já tem seguidores, já tem dinheiro por trás. E aqui está a parte mais cruel. Você tem dado dinheiro, tempo, a vida inteira a um nome genérico, a um personagem que poderia ser qualquer um ou ninguém. Enquanto isso, o pastor que te vendeu essa história tem 3 carros, 2 casas e uma amante para quem pagou o aborto com seus dízimos. Isso sim está documentado. Isso sim você pode verificar nos tribunais. Agora vem a parte mais dolorosa. Inscreva-se se quiser saber a segunda pista. A parte que você não vai querer ouvir. Porque não se trata apenas de que te enganaram. Se trata de que você permitiu o engano. Cada vez que você teve uma dúvida e a calou por medo. Cada vez que você viu o pastor viver no luxo enquanto você comia feijão. Cada vez que seu filho te perguntou por que Deus não respondia às suas orações e você lhe disse para ter mais fé. Em cada um desses momentos você foi cúmplice da sua própria destruição. Spinoza sabia algo devastador. A tirania religiosa só funciona porque as vítimas a defendem. Porque você prefere continuar acreditando na mentira a admitir que desperdiçou 50 anos da sua vida. Porque reconhecer que foi enganado significa reconhecer que sua vida não teve o significado que você acreditava. E isso dói mais do que qualquer inferno imaginário. Mas aqui está a verdade que Spinoza descobriu. Você não está sozinho. Milhões caíram na mesma armadilha. A diferença é que alguns tiveram a coragem de despertar. Você descobrirá a máquina completa do engano se continuar ouvindo. Inscreva-se se quiser saber a próxima pista. Terceira pista. E esta vai desmoronar tudo o que te ensinaram. Os 4 evangelhos que estão na sua Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, contradizem-se entre si em quase tudo. Não em detalhes menores. Em fatos fundamentais. Onde Jesus nasceu? Mateus diz que em Belém. Lucas diz que em Nazaré. Os outros 2 não mencionam nada. Quando ele morreu, os evangelhos dão datas diferentes. O que ele disse na cruz? Cada evangelho coloca palavras diferentes em sua boca. Quem foi primeiro ao túmulo vazio? Mateus diz Maria Madalena. João diz Maria e outras mulheres.
Marcos diz 3 mulheres diferentes. Se isto fosse um julgamento, se estas fossem testemunhas depondo sobre um crime, o caso seria julgado no lixo por testemunhos contraditórios. Mas a você disseram que isto é a palavra de Deus, perfeita, infalível, sagrada. Spinoza leu estes textos com o olhar de um advogado, não de um crente, e descobriu que não são testemunhos, são propaganda. Cada evangelho foi escrito para um público diferente, com um propósito político diferente. Mateus foi escrito para convencer os judeus de que Jesus era o Messias prometido. Marcos foi escrito para os romanos, mostrando Jesus como um herói que sofre. Lucas foi escrito para os gentios, apresentando Jesus como um Salvador universal. João foi escrito décadas depois, quando a história já estava tão distorcida que precisavam de uma versão mística para manter o negócio funcionando. Não são 4 versões da mesma verdade. São 4 campanhas de marketing diferentes vendendo o mesmo produto falso. E você comprou todas, comprou o pacote completo com seu dinheiro, com seu tempo, com sua vida. Enquanto isso, a igreja se tornou a instituição mais rica do planeta. Como você acha que eles conseguiram essa riqueza? Com seus dízimos, com as heranças que idosos assustados deixaram para garantir seu lugar no céu. Com o patrimônio que deveria ser de seus filhos, mas terminou nos cofres de Roma. Spinoza viu claramente: a religião organizada não é sobre salvação, é sobre extorsão. Usam seu medo da morte para te roubar enquanto você está vivo, e o mais doentio é que te fazem sentir culpado se não der mais. Deus está te testando, eles dizem. Dê com fé e receberá em dobro, eles prometem. Mas o dobro nunca chega. A única coisa que chega é a conta do banco vazia e o pastor em um carro novo. Transição para a pista número 4. Em instantes a lógica cairá como um machado sobre a 4ª pista. E esta é a mais perturbadora de todas, porque não se trata apenas do que eles inventaram. Se trata do que eles copiaram. Spinoza descobriu que a história de Jesus não é original. É um plágio, uma colagem de mitos mais antigos costurados com as mãos sujas de sacerdotes desesperados. Em breve você entenderá como construíram o falso Deus que roubou a sua vida. Agora vem o golpe que vai destruir tudo, a 4ª pista. A história de Jesus não é original, é uma colagem, um plágio descarado de mitos muito mais antigos. Nascimento virginal. Estrela no céu, 3 reis magos, morte e ressurreição ao 3º dia, salvação da humanidade. Tudo isso já existia milhares de anos antes de Jesus, supostamente nascer. Horus, o deus egípcio, nasceu de uma virgem chamada Ísis em 25 de dezembro. Foi visitado por 3 sábios, realizou milagres, foi traído, crucificado e ressuscitou ao 3º dia. Mitra, o deus persa, também nasceu em 25 de dezembro de uma virgem. Também teve 12 discípulos, também morreu e ressuscitou. Krishna, Dionísio, Atis, a lista é longa. Todos têm a mesma biografia básica. Coincidência? Não. Foi projetado assim. Quando os sacerdotes de Jerusalém precisavam vender sua nova religião a um império cheio de pessoas que já adoravam outros deuses, fizeram a coisa mais inteligente. Copiaram as histórias que já funcionavam. Colocaram um nome novo, um contexto judeu, uma localização geográfica familiar e venderam o pacote como se fosse revelação divina. Spinoza descobriu que as escrituras sagradas não caíram do céu. Foram escritas por homens com interesses políticos e econômicos muito específicos. Homens que precisavam unificar tribos dispersas sob uma única narrativa. Homens que precisavam justificar seu poder dizendo que Deus os havia escolhido.
Homens que precisavam da sua obediência, do seu dinheiro e do seu silêncio. E para conseguir isso, pegaram emprestado o que já havia funcionado por séculos. Adicionaram detalhes locais, nomes hebraicos, profecias do Antigo Testamento distorcidas para que se encaixassem. E criaram o produto mais bem-sucedido da história. Um Deus que te ama tanto que te enviará para o inferno eterno se você não der dinheiro ao representante dele na terra. Você vê o negócio agora. Não é fé, é franquia. Uma franquia que leva 2000 anos vendendo o mesmo produto reciclado. E você tem sido o cliente mais fiel. Comprou a versão completa, o pacote premium, com culpa incluída. Sente raiva? Ótimo. Você deveria, porque não mentiram para você apenas sobre Jesus. Mentiram para você sobre tudo. A Bíblia que você tem em casa não é a Bíblia original. É uma versão editada, censurada, manipulada por concílios de bispos que decidiam o que você podia ler e o que não. Em breve você descobrirá quem cortou e colou seu livro sagrado como se fosse um trabalho escolar. Quinta pista, e esta vai te fazer vomitar de nojo. No ano 325 d.C., um imperador romano chamado Constantino reuniu um monte de bispos em um lugar chamado Niceia. Sabe para quê? Para decidir quais livros estariam na Bíblia e quais não. Não foi Deus quem decidiu. Foram homens de toga sentados em uma sala votando de mão erguida. Eliminaram livros inteiros. Evangelhos que contavam histórias diferentes de Jesus, evangelhos que o mostravam mais humano, evangelhos escritos por mulheres, o evangelho de Maria Madalena eliminado, o evangelho de Tomé eliminado, o livro de Enoque eliminado, o livro de Enoque eliminado, o livro de Enoque, dezenas de textos que não se encaixavam na narrativa que eles queriam vender. E depois de cortar tudo que não lhes convinha, declararam que o que restou era a palavra de Deus. Perfeito, infalível, sagrado. Mas espere, fica pior. Depois vieram mais traduções, do hebraico para o grego, do grego para o latim, do latim para o espanhol português. E em cada tradução, mudaram palavras, conceitos, significados. São Jerônimo, no século IV, traduziu para o latim e adicionou suas próprias interpretações. Depois, o rei Afonso, o sábio, no século XIII, fez outra tradução com ainda mais mudanças, cada um mexendo, cada um ajustando a mensagem ao que lhe convinha politicamente. E você cresceu acreditando que essas palavras eram intocáveis, que cada vírgula, cada ponto, cada versículo havia sido ditado pelo próprio Deus. Mentira. Foi ditado por comitês de homens com medo de perder poder. Spinoza leu as escrituras em hebraico, grego e latim e descobriu algo devastador. As traduções estavam cheias de erros intencionais. Palavras mudadas para justificar a escravidão, passagens modificadas para oprimir as mulheres, versículos inventados para condenar a sexualidade, tudo projetado para te manter pequeno, assustado, obediente. Porque um povo que pensa por si mesmo não dá dízimos, um povo que questiona não constrói catedrais de ouro enquanto seus filhos passam fome. Um povo livre não precisa de intermediários entre ele e o divino, e isso é o que eles mais temem. Que você descubra que nunca precisou da permissão deles para viver. Sabe qual é a única prova histórica de Jesus fora da Bíblia? Um parágrafo escrito por um historiador judeu chamado Flávio Joséfo. Um único parágrafo, em um livro de centenas de páginas, e nem mesmo esse é real. Em instantes você descobrirá a falsificação mais descarada da história. Sexta pista. E esta vai te mostrar até onde a fraude chega. Flávio Joséfo foi um historiador judeu que viveu no século I. Escreveu sobre a história dos judeus,
sobre as guerras, sobre os líderes religiosos de seu tempo. E no meio de sua obra, há um parágrafo que fala de Jesus. Diz que Jesus era o Messias, que fez milagres, que ressuscitou. Esse parágrafo é a única evidência histórica não cristã de que Jesus existiu. Mas há um problema gigante. Esse parágrafo não foi escrito por Flávio Joséfo. Foi adicionado séculos depois por escribas cristãos que copiavam seus manuscritos. Como sabemos? Porque o estilo de escrita é completamente diferente do resto do livro. Porque Flávio Joséfo era judeu e jamais teria chamado Jesus de o Cristo. Porque nenhum escritor cristão dos primeiros 3 séculos menciona esse parágrafo quando debatem com judeus. Se Flávio Joséfo, um historiador respeitado, realmente tivesse confirmado a ressurreição de Jesus, os cristãos o teriam citado até o cansaço. Mas não aparece em nenhum debate, em nenhuma carta, em nenhum texto até o século IV. Exatamente quando a Igreja já tinha poder absoluto para modificar manuscritos. É uma falsificação, uma mentira inserida em um texto histórico para dar credibilidade a um mito. E durante séculos venderam isso para você como prova irrefutável. Spinoza teria chamado isso exatamente do que é fraude. Manipulação deliberada de evidências para sustentar uma narrativa falsa. E não fizeram isso apenas com Flávio Joséfo. Fizeram com cada texto que puderam controlar. Apagaram, adicionaram, modificaram e depois queimaram as cópias originais para que ninguém pudesse verificar. Durante 1000 anos, controlaram quem podia ler, quem podia escrever, que livros existiam. A Bíblia só estava em latim, uma língua que o povo não entendia. Se alguém tentasse traduzi-la para a língua comum, era queimado vivo. Por que você acha que faziam isso? Porque sabiam que se as pessoas pudessem ler por si mesmas, descobririam as contradições, descobririam as manipulações, descobririam que tudo era um sistema de controle. E o negócio iria por água abaixo. A lógica está caindo como um machado. Cada pista te aproxima mais da verdade que te roubaram. Mas a 7ª pista é a mais dolorosa de todas, porque não se trata do que aconteceu há 2000 anos. Se trata do que está acontecendo agora mesmo, na sua conta bancária, na sua família, no futuro que te roubaram. Você descobrirá a máquina do dinheiro em sua forma mais obscena. 7ª e última pista, a mais dolorosa de todas. Porque tudo o que você acabou de descobrir sobre o passado continua acontecendo hoje. A Igreja Católica é a instituição mais rica do planeta. Você sabe quanto dinheiro o Vaticano tem? Ninguém sabe com exatidão porque eles se recusam a revelar suas finanças completas, mas os cálculos falam de bilhões de dólares. Apenas em 2023, o Vaticano reportou receitas operacionais de 84 milhões de dólares. E isso é só o que eles admitiram. Tem propriedades imobiliárias em todo o mundo, bancos, investimentos na bolsa, empresas, tudo isso construído com o dinheiro de gente como você. Gente que mal tinha o que comer, mas davam o dízimo porque o pastor lhes dizia que Deus os amaldiçoaria se não o fizessem. Idosos que deixaram suas casas para a igreja em vez de para seus netos porque lhes prometeram um lugar no céu. Mães solteiras que davam seus últimos centavos enquanto o bispo passeava de Mercedes-Benz. Esse é o negócio. Vender esperança falsa em troca de dinheiro real. E funciona porque as pessoas têm medo. Medo de morrer, medo do inferno, medo de que Deus os castigue se deixarem de pagar. Spinoza viu claramente, a religião organizada não é sobre salvação, é sobre extorsão emocional. Usam seu medo mais profundo, o medo da morte, para te controlar enquanto você está vivo.
E o mais doentio é que te treinam desde criança para que você defenda sua própria prisão. Se alguém questiona o pastor, você o ataca. Se alguém diz que a igreja rouba, você o chama de blasfemo. Se alguém te mostra evidências de que Jesus foi inventado, você fecha os olhos e reza mais forte. Porque reconhecer a verdade significa reconhecer que você desperdiçou sua vida. Que aquele dinheiro que você deu todo domingo poderia ter sido a universidade do seu filho. Que aquelas horas que você passou de joelhos pedindo milagres poderiam ter sido horas brincando com seus netos. Que aquela culpa que você carregou por se masturbar, por se divorciar, por se apaixonar por quem não devia, era culpa falsa, inventada por homens que precisavam que você se sentisse quebrado para te vender a cura. Sabe qual é a parte mais cruel de tudo isso? Que mesmo agora, sabendo tudo o que sabe, uma parte de você ainda quer acreditar. Ainda sente aquela voz te dizendo que isso é uma prova de fé, que Satanás está tentando te confundir, que você deveria fechar este vídeo e pedir perdão a Deus. Essa voz não é sua. É o programa que instalaram na sua cabeça quando você era pequeno demais para se defender. Spinoza chamou isso de servidão voluntária, a capacidade da religião de te fazer escravo do seu próprio medo. Mas ele também descobriu o antídoto, a razão, a lógica, a evidência. Você não precisa de fé para viver. Você precisa de coragem. Coragem para aceitar que foi enganado. Coragem para deixar ir a mentira reconfortante e abraçar a verdade incômoda. Coragem para viver sem o conto de fadas do céu e do inferno. Porque quando você deixa de viver para um prêmio imaginário após a morte, finalmente pode começar a viver de verdade agora. 7 pistas, 7 pregos no caixão da maior mentira já contada. Primeira, não há evidência contemporânea de que Jesus existiu. Segunda, seu nome é um slogan publicitário, não um nome real. Terceira, os evangelhos se contradizem em fatos fundamentais. Quarta, a história de Jesus é um plágio de mitos mais antigos. Quinta, a Bíblia foi censurada e manipulada por concílios políticos. Sexta, a única evidência histórica é uma falsificação. Sétima, a farsa continua hoje roubando seu dinheiro e sua vida. Spinoza foi excomungado por dizer menos que isso. Foi amaldiçoado, expulso, ameaçado de morte, mas morreu livre, livre da tirania do medo, livre da manipulação religiosa, livre da culpa inventada por homens de túnica que nunca trabalharam um dia na vida. E agora você tem a mesma opção. Pode continuar acreditando porque é mais fácil. Pode voltar à igreja no domingo e fingir que nunca ouviu isso. Pode dar seu dinheiro ao pastor e esperar que desta vez a bênção chegue. Ou pode fazer o que Spinoza fez, soltar a mentira, abraçar a razão, viver livre. A escolha é sua, mas você não pode mais dizer que não sabia. Você não pode mais dizer que ninguém te avisou. As pistas estavam lá, escondidas por 2000 anos. Spinoza as encontrou, e agora você também as conhece. O que você vai fazer com elas?